Fala aí galera, eu sou o Tei. Será que foi proibido fazer carta normal por parte da Konami japonesa? Pô, Konami, ó, segura a onda, bicho, pelo amor de Deus. Bom, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre a quinta carta que saiu para os decks lá, para um dos decks, né, da Terminal World 3, que eu venho comentando com vocês aí sobre as cartas anunciadas para esse deck. E se você tá com expectativa desses decks virem pro TCG, fica ligeiro, mano, porque o Terminal World, que tá trazendo 4 arquétipos diferentes, o Terminal World 3, que vai chegar no OCG ainda, trazendo suporte para 4 arquétipos diferentes, fica ligado, porque um deles, que é o X-Saber, que a gente imaginava que ia vir no Battle of Legends só em julho do outro ano, já vai vir em março, daqui a pouco, naquela box do Legendary Deck que eu já comentei com vocês aqui em cima. Então talvez esses decks da Terminal World venham em Main Collections antes, quem sabe? Dito isso, nós vamos acompanhar agora sobre a quinta carta anunciada para o deck de Dragunit. Soltaram a carta pro Dragunit. Cara, sinceramente, a Konami soltou suportes aí nessa Terminal World 3 especificamente, né? Soltou suporte para o Constella, o próprio Dragunit, o X-Saber e o Shadow. O Shadow veio aquele suporte do jeito que vocês viram, mas sinceramente, ele tem um potencial problemático. O deck do X-Saber, coitado, ele só tinha que ter um mínimo de sobrevida. O Constella, o Tellar Knight, ele tem potencial quebrado de fato, tá? Mas é uma mecânica relativamente alta, o rank 4, que tava em baixa, e o Ryzel ressuscitou, digamos assim, então vá lá. E agora o Dragunit, eu acho que de todos ele é o que tem um potencial mais estúpido e imbecil, porque, sinceramente, hoje em dia, mesmo sem essas cartas, o Dragunit já é um daqueles decks que ele sempre tenta fazer as mesas o mais absurdas possíveis com um bichinho que você triga efeito, usa e abusa o efeito dele várias vezes por turno, que é o Galdarg, por exemplo, né? E é sempre jogada com um nível de poder muito alto. É claro, ele peca em vários outros aspectos, então ele é meio que um deck, o que é raro hoje em dia, né? Você tem um deck que ele é muito forte, mas ele não tem o One Card Combo, ou pelo menos ele não tem tantos, ele não tem muito espaço de tech card, ele não tem muita versatilidade no extra deck, o que, convenhamos, é como um deck de combo, wombo combo tem que ser. Tem que ser assim, ele tem que ser deck com um pedaço de carta que não consegue usar tech e o caralho. Coisa que tá muito embaixo hoje em dia. Mas é claro que a Konami não vai deixar isso acontecer por muito tempo, porque se um deck deles está recebendo suporte, é porque eles vão corrigir o problema. Então vamos acompanhar os suportes do Dragunit na Terminal World 3. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu não vou comentar sobre as cartas de Dragunit, o que o deck de Dragunit faz, tá? Então esse vídeo aqui, se você tá esperando contextualização, você não a terá, porque a Konami já tinha soltado há algum tempo atrás 4 cartas para cada um desses decks. Soltou 4 cartas iniciais pro Tellar, soltou 4 cartas pro Constella, soltou 4 cartas pro X-Saber e 4 cartas para o Shadow. Soltou essas 4 cartas. E aí, pro Dragunit ele soltou, ó, esse Dragunit aqui, o Quirinus, soltou o Falcon, soltou esse Synchro e soltou esse Link 4 Custom Card do cacete, que inclusive, pasmem, vai ser problema por causa do Needle 5, ó. Legal demais, legal demais. Não faz nada demais aquele Needle 5, né? Seus pau no cu do caralho. Enfim, então eu já comentei essas cartas, como você pode me acompanhar nesse vídeo aqui em cima. E aqui nesse vídeo, aí sim, eu explico o que o deck de Dragunit faz, mostro jogadinha com deck e tal. E, bom, essas cartas, elas já são boas por si só, tá? E aqui você já começa a ver que a Konami já vai tentando tapar o buraco, porque não dá pra existir um deck em 2025 que não seja One Card Play, que não seja, tem que ter One Card Play pra ficar usando 12, 15 Hand Traps, que era coisa exclusiva pra deck mid-range hoje. Hoje é o padrão, então tem que ter isso aí. Só que pelo menos é um deck que continua torrando o extra deck, mas é estupidamente forte ainda. Com esses novos suportes, então, tenta tapar algumas deficiências que o deck tem. Essas tentativas de tapar a deficiência vem com o Dragunit Quirinus, que é um bicho Winged Beast, né? Então, vou recapitular. Se é Normal Special, você pode pegar um Dragunit Spell Trap deck pra tua mão. Legal, interessante, você pode pegar a Divine Wind, que é o equipamento que você ativa, e equipa um Dragunit do deck. Era mais ou menos o que a gente podia fazer quando esse bicho lançou. Então, ele vira o One Card Play, tá? Porque o normal sumo desse bicho, pega a lança, ativa a lança, equipa o Phalanx do deck, sobe o Phalanx, Galdark. E aí você sai jogando. Beleza, esse outro cara, ele tem um outro efeito, né, que
se um Dragonite você pode escolher um Dragonite monstro, Monster Card que você controla, retorne-o pra mão e faz summon de um Dragonite da mão. Esse efeito é bem relevante e vocês vão entender daqui a pouco por quê. Nós temos o outro bichinho aqui, que no começo ele parecia um bicho muito esquisito, porque ele não é dos equipamentos que sobem, mas ele é muito bom, porque ele dá muito mais valor pra jogada de 2 cartas. Porque você pode banir ele da mão ou do teu cemitério, é preferível que você bana ele do cemitério, mas aí você escolhe um Dragonite que você controla e equipa um Dragonite do deck ou cemitério nele. Isso é absurdo, gente, porque nós temos esse cara que vira o One Card Play porque ele pega a lança. O que a lança faz? Equipa um Dragonite do deck. O que esse cara faz? Você bane ele e equipa um Dragonite do deck. Então ele faz a mesma coisa que a lança. E esse cara, ele é muito bom porque ele é o One Card Play, porque ele entra e pega a lança direto. Esse dragão, ele é push, porque você pode dar ele, descarta ele do cemitério, ele bane, equipa o Phalanx, sobe o Phalanx e joga. São suportes muito bons, tá? Você pode mandar esse card equipado no Dragonite pro cemitério, escolher um face-up card no controle e bane ele, ainda tem esse efeito extra. Bom, nós temos um Synchro aqui, o Areus. Eu confesso que esse Synchro, aparentemente ele não vai ser muito usado, né? Porque ele diz que ele é feito com Tanner, mais um ou mais não-Tanner Synchro monstros, então é preferível fazer o Crystal Wing. Ele é feito igual o Crystal Wing, mas eu prefiro fazer o Crystal Wing, tá? Você pode escolher Face Up cards que o oponente controla pelo número de Face Up card na tua Spell Trap Zone e nega os seus efeitos até o fim desse turno. E esse efeito é Quick, ele tá equipado com Equipe Card, os monstros Dragonite. Enquanto essa carta tá equipada com o monstro, você pode Special Summon o monstro que tá equipado nele e você pode Special Summon o Dragonite Tanner do teu cemitério. Então, meio que você pode passar por ele pra ser Enable de combo. E a Custom Card, que é o Georgius ou Curioso, Link 4 com 2 ou mais monstros, incluindo um Tanner. E aí, se ele é Link invocado, ou se o oponente faz summon de monstro, você pode Special Summon nível 5 maior Dragonite do teu extra deck ou cemitério. Pum! O oponente não pode ativar efeitos de monstro no cemitério enquanto tá equipado com Dragonite Card. E aí, quando o oponente tiver um Spell Trap, você pode mandar uma equipe que você controla do cemitério pra negar o efeito. Então, essas cartas já são muito boas, tá? Muito boas. Mas agora, a Konami foi lá e chutou a porra do balde. Por quê, mano? Uma das paradas que esse deck tinha era... por que ele era tão esquisito pra poder construir play e por que ele gastava tantas cartas? Porque nós tínhamos... Se eu pesquisar aqui, ó, Dragonite... Opa... Um dos principais enables de combo que nós temos é o Dragon Ravine. Lembra do Ravine? Pois é, o Ravine é muito conhecido por deck de dragão no geral, mas o efeito do Ravine de mandar uma carta, né, de descartar uma carta, ele pode mandar um Dragon Deck pro cemitério, padrão, a gente usa isso em Dragon Link, deck genérico de dragão, mas ela busca um Dragonite do deck pra mão também. É uma carta de Dragonite no final das contas, que tem que descartar. Não é uma vez por turno, beleza, mas tem que descartar. Quando a Konami soltou o Dragonite Remus, foi uma pseudo-revolução, porque você tinha agora um bicho que você pode simplesmente descartar e pegar o Dragon Ravine. E o Dragon Ravine é parte do coração do deck, é uma carta icônica para deck de dragão no geral. E aí a Konami lançou o Remus há um tempo atrás, no Ghost from the Past lá de 2021, eu acho, e aí eles deram um valor para esse Remus descartar e pegar o Ravine. O Ravine precisa descartar para poder fazer jogada, então você torra recurso e tomar um Ogre ou um Ash é bem prejudicial. E uma das cartas de jogada que o deck tinha era o Senatus, que ele, ó, você pode descartar um Dragonite Card, não é qualquer carta, é um Dragonite Card. E aí você equipa um Dragonite Tanner do teu deck nessa carta e fica locado para invocar apenas dragões. Então, tinha-se uma certa limitação nesse deck, tá? E você precisava torrar muitas cartas, o Ravine sendo peça-chave nesse sentido. Esses caras, eles tentam sanar um pouco desses problemas, e aí a Konami foi lá e lançou agora um Dragon Ravine reimaginado, tá? E o que essa nova carta faz? Que é uma Field Spell. Por ser uma Field Spell, e agora você tem duas puta Field Spell, ela diz o seguinte, ó. Durante a sua main phase, você pode aplicar um desses efeitos. Ou se você tem um Dragon Ravine no teu cemitério, ou seja, se você já ativou o Ravine, usou o Ravine, pegou esse campo e ativou esse campo por cima do Ravine, o Ravine tá no cemitério porque você já usou, e aí você pode aplicar 2 efeitos ao invés de um. Que efeitos são esses? Você vai adicionar um dragão ou Winged Beast monstro do cemitério pra tua mão, o que é um efeito bom. Pegar um dragão do cemitério pra mão, ou pro deck, você Special Summon um Dragonite da tua mão e equipe um Dragonite dragão do teu deck nele. Você percebe que um dos motivos pelo qual esse suporte ser muito bom é que ele deu uma parada que o deck não tinha antes e tornou o One Card Play, porque ele entra e pode pegar a lança, se ativa a lança e equipa um dragão do deck. Isso era algo que não dava pra fazer antes de maneira muito tranquila. Você precisava do Senatus, e o Senatus loca, descarta carta. Bom, esse cara já não descarta mais e você tá equipando. Esse cara, ele já bane e equipa um Dragonite do deck no bicho que você controla e você já tá jogando. E agora você tem uma spell que invoca um Dragonite da mão
e equipa um dragão do deck. E você tá jogando. Então você tem agora uma quantidade muito maior, não só de cartas individuais, mas de combinações de cartas, pra poder estourar a cara de todo mundo. Porque o que esse deck quer fazer é estourar a cara de todo mundo. É o tempo todo. E se você passou pelo Ravine, e não é difícil, na verdade é muito simples de você chegar no Ravine nesse deck, ele tem o efeito de reciclar o bicho do cemitério, invocar o bicho que você pegou, se for um Winged Beast, e equipar um dragão do deck. Esse card, ele não é enabled, ele não é uma jogada que você faz pra sair do early game, digamos assim, né? Ou seja, ele não é starter. Ele não faz pra sair do early. Você pega ele no mid combo, e aí, se você faz isso e tem como passar pelo Ravine, você vai fazer essa carta e ela vai dar um push a mais. Porém, mano, jogada de normal summon desse cara, efeito. E aí, porque ele ia pegar a lança e ia ser one card play. Eu tenho uma gama grande de cartas que eu posso ter agora e que pode ser push. Eu posso ter, se esse cara deu normal summon, efeito, o cara vai tomar full combo, tá? Pau no cu dele, tomou full combo. Mas pra eu não tomar full combo, pum, toma interação. O que o cara tem? Olha só, ele tem isso aqui que faz full combo, que equipa um bicho do deck. Ele tem isso aqui que pode invocar alguém da mão e equipar um bicho do deck. Ele tem isso aqui que pode descartar e pegar o Ravine. Ele tem o próprio Ravine que pode descartar pra poder pegar um bicho e continuar jogando. Então você ganha uma camada de push pras jogadas absurdos. Você pode usar múltiplos do equipamento pra já abrir com o equipamento, tá ligado? Então, isso aqui dá uma camada de jogada pro deck poder tentar jogar. E entenda que esse deck tentando jogar, tudo que ele vai fazer é botar no teu cu. Você não ganha da mesa que ele faz, geralmente, né? Então, é isso aí. Essa carta é boa, uma carta bem forte. Pelo menos não é uma carta que sai do early. Porém, mano, é uma carta que... Olha só, eu tô frisando isso pra vocês verem como era problema do deck. Agora, essa carta, mesmo que você compre ela solta, não é ruim. Porque ela, com os bichinhos que você tem, que é esse maluco, Senatus, maluco, isso já invoca o bichinho da mão e equipa um dragão do deck que vai subir e vai fazer jogada. Pelo amor de Deus. Sem falar que, se tem o Ravine no cemitério, ela recicla o bicho, invoca o bicho que você reciclou e chinela. É muito forte, muito forte. Eu tenho jogadas pra mostrar pra vocês, é claro, e aqui a gente vai acompanhar algumas jogadinhas, se liga. Essa aqui é do canal do Matrix, né, que eu já comentei com vocês, que eu gosto de pegar aqui as jogadas do deck dele. Se você for dar uma olhada no canal desse caba, que eu vou deixar linkado aí em cima, você vai ver que ele já vinha postando algumas tentativas de jogada de Dragunite otimizadas, pra tentar jogar em volta de Nibiru, jogar em volta da Dark Hully No More, esse tipo de coisa. Aqui, ele tá fazendo uma jogada, dizendo ele que é anti-Nibiru, né? Combo de Dragunite. E olha só, tem uma jogada que, no meu apresentando o deck, lá no meu canal, que hoje é canal de Gênesis, cara, que eu mostro pra vocês uma play quando lançou as cartas do Ghost from the Past. Ou seja, quando lançou o Legatus e quando lançou o Remus. Eu fui mostrar uma jogadinha combando no DB. Jogada com 2 cartas e a gente fazia uma jogada... boa, né? 2 cartas porque o Senatus descarta, então 2 cartas. Mas você conseguia fazer uma jogada pra cima de Nibiru, porque todo mundo vê a replay de Yu-Gi-Oh! Pro. Pensa, Nibiru. O que a gente fazia, mano? A gente fazia o Odd Eyes Revolution. Deixa eu digitar Revolution. A gente tinha que usar o Revolution, esse cara aqui, sabe? Por que você tinha que usar esse cara? Porque na escala, e ele é buscável pelo Galdarg, na escala ele tem o efeito que você pode escolher um dragão Fusion, Synchro ou Exceed no teu cemitério. Destrua essa carta e, se fizer, Special Summon o monstro. Então, o que você fazia? A tua jogada em 2 cartas, você faz full combo, combo forte e tal, beleza. Mas se tem o Odd Eyes Revolution, você consegue fazer jogada de 2 cartas, que envolve Remus, por exemplo, e um descarte por Ravine, ou Senatus, tanto faz. Mas se eu tiver o Revolution na mão, então 3 cartas, né? Uma carta pra jogar, um descarte e o Revolution. O que eu vou fazer? A minha jogada consistia em fazer Galdarg, pegar alguém, descartar, e aí eu vou ter Galdarg e Tanner no campo. Galdarg é esse 5/6 aqui, e Tanner 2 no campo, e eu faço um Crystal Wing. E aí eu deixo o Crystal Wing no 5º summon no campo. Mas eu tenho que ter push, eu tenho que jogar depois. É aí que o Revolution entra. Você ativa o Revolution na escala, revive o Galdarg, mata o Revolution. O Galdarg dá efeito, pega um Tanner e descarta um Tanner. E aí o Tanner se invoca e você escala a jogada fazendo Romulus e fazendo jogada de Dragunite. Mas essa é a forma que você tinha pra fazer jogada antes, tá? Antes. Agora, com essas cartas novas e mais esse campo novo, pau no cu dessa
quantidade de cartas. Vamos lá, aqui a jogada dele tem um Remus e Glória precisa de um descarte, porque a jogada dele foi via Remus e não foi via Normal Summon do bicho novo, né, do passarinho novo. Então, Remus, descarta, busca o Ravinha. Tomar um draw é catastrófico de fato, tá? Desesperador, fudeu. Glória a Deus, né? Então, enfim. Mas aí ele tá dando Ravinha efeito, vai descartar essa carta e buscar o bichinho novo, né? O Quirinus. Normal Quirinus, efeito dele, e aí ele pega a Field Spell, e não a lança, a Field Spell nova, tá? Porque agora a gente vai continuar jogando aqui. Você vai dar o Remus no cemitério, porque você controla um Ravine e um pássaro, então o Remus volta do cemitério, e os dois viram a carta abusada, o Galdark. O Galdark vai dar efeito, pega o Mist Valley, continua precisando usar essa praga dessa carta. Talvez você pode ver isso e achar como falha de design 5 cartas novas e continua precisando pegar o Mist Valley, mas é pra fazer jogada com economia de cartas. Tem que ficar usando os Brick. Vale a pena? Bom, enfim, se pá vale. Vamos lá, então com isso o Galdark tá no campo, o pássaro foi descartado, ele volta, e aí a gente faz o Crystal Wing. Era isso que a gente fazia antes, tá? Essa carta na mão é uma draw do Revolution, que eu ativava o Revolution e revivia o Galdark. Olha como muda de figura, porque eu economizo cartas agora pra fazer o que antes a gente precisava de mais cartas. Você troca a Field Spell e agora tem um Ravine no cemitério. Então essa Field Spell dá efeito, recicla o Quirinus e invoca o próprio Quirinus, porque tem Ravine no cemitério e eu uso 2 efeitos. Então eu peguei o Quirinus, baixei o Quirinus e equipo um bicho do deck. Aqui ele equipa o bichinho novo, né, o Falcon. Por quê? Porque o Quirinus tem o efeito de voltar um Dragonite Card do campo pra mão, então você volta o Quirinus, e mesmo sem ter Dragonite na mão, você pode baixar um Dragonite por Special Summon, aparentemente. Porque o ideal não é que eu bana o Falcon da mão e equipe do deck, o ideal é que eu invoque o Falcon, ou descarte o Falcon, e do cemitério ele se bana depois de eu ter usado ele como custo pra alguma coisa, como food pra alguma coisa. Aqui, o cara usou e fez o Romulus. Aí é combo de Dragonite, né, mano? O Romulus pega um Glow, ativa o Glow, pega o Mistletoe. O Mistletoe poderia entrar agora, tributando o Romulus, mas o Falcon tá no cemitério, então o Falcon economiza o Link. Porque como tem o Link 4, tem que ter cuidado maior com o Romulus, que é o Link 2 que a gente faz e ele vira ponte. Então, com isso, o Falcon dá o efeito e equipa o Phalanx. O Phalanx está equipado no Romulus, que é Dragonite, então o Phalanx sobe. E agora o Phalanx é full pro Mistletoe. E esse bicho é desgraçado porque ele não é uma vez por turno. Então, além do Galdark, que é uma carta bem antiga, e que você usa e abusa, porque é antigo, você também tem um Mistletoe, que toda vez que ele é invocado, ele equipa um Dragonite do cemitério. E o Dragonite equipado sobe toda vez, não é uma vez por turno também. Então aqui, você faz o Mistletoe pela primeira vez, tributando o Phalanx. Mistletoe é feito e equipa de novo o Phalanx do cemitério, sabe? Ele demora porque ele vai explicar as coisas, né? Então, na verdade, não é nenhum Phalanx, né? Nesse caso, a jogada é equipar o Galdark. Porque o Glow tá no cemitério, bane o Glow, sobe o Galdark dá efeito, e aqui ele pega uma carta, meu Brick, mas precisa nesse deck, que é o Sansara Dragon. Você descarta o Sansara, beleza, junta os dois no campo nível 6 pra fazer um Atum, efeito Atum Detache, invoca um Red and efeito Red and revive o Galdark. Efeito Galdark, pega os Zephyros, descarta os Zephyros, mais um Brick, né? Junta dois e faz um Seal. Por que fazer o Seal, T? Porque o Sansara no cemitério tem o efeito de se banir, pegar um dragão do deck do cemitério pra mão e te deixa fazer um Normal Summon extra, de um Tribute Summon, né? Um dragão tributando. Então você pega o Mistletoe e dá Normal Summon do Mistletoe tributando o Seal. Isso vai trigar o Seal e o Mistletoe também. Esse combo meio que já existia antes, tá? Com essas cartas novas de Dragonite. Porém, o que tem agora são facilitadores. Mais facilitadores. E aí você invoca o bichinho ali, o Curse do deck, né? Beleza, mano. E aqui, o Curse veio do deck pelo Seal, que foi tributado, tá? Que ele invoca um dragão do deck com um ataque zerado. Aí aqui as rotas mudam, né? Enfim, ele dá o efeito do Phalanx, sobe, tá juntando dois pra fazer esse Crimson Dragon, efeito Crimson Dragon, tá pegando um Rumble. Tudo bem que aqui eles jogou pro caralho as coisas, né? Tá usando Rumble, Sansara, Mist Valley, Zephyros. É uma quantidade alta de Brick. Não sei se precisa usar tudo, mas tudo bem. Pegou o Mistletoe do cemitério pra mão e o Zephyros se invoca, né? Beleza. Tá juntando dois no campo e fez aqui o Luin, que vai ser importante pra nossa interação do Link 4. Efeito Luin, equipa o Curse do cemitério. Efeito Curse, sobe. Vamos. Juntou todo mundo e fez o Linkão, né? O Link 4. Tá aí o brother lá em cima. Beleza? Agora, ele dá o efeito do Link 4, porque quando ele entra, ele revive um Dragonite ou invoca do extra deck, então você revive o Galdark. Efeito do Crimson Dragon, mirou no nível 8 pra invocar o Baixa. O Baixa também, no meio do combo aqui, é doido, porque ele equipa um monte de gente do cemitério, né? Você equipa os Dragonites do cemitério, ó, pum, pum.
efeito dele sobe, e ainda você pode equipar mais pra fazer o Snake Eye, a fusão de Snake Eye, puta merda. Então, subiu aqui o Phalanx, efeito Galdarg, pegou o Remus, descartou o Remus, juntou 2 e fez um Savage. Tudo bem, aqui ele tá fazendo um combo OCG, né? Mas, efeito do Curse sobe, tributou pra fazer o Mistolten, equipa de volta o Phalanx, efeito Phalanx, sobe, beleza. Juntou com o menino ali pra fazer o Synchro do Arid Behair, né? Ativou esse Rumble ainda, puta merda, invocou o Luin. Beleza, vai juntar o Luin com o Mistolten pra fazer esse Synchro do Auxila. Aqui eu acho que ele já jogou a coisa pro caralho e fugiu muito do padrão, tá? Porque usar essa counter aí é esquisito. Tanto que o Dragonite já tem uma counter e você pode buscar, né? Então, mano, é uma jogada muito forte e que essa carta nova permite com que você tire muito mais valor de cartas. Só que continua precisando usar uns bricks cebosos. O que você acha disso? Particularmente, eu gosto. Tanto que aqui em cima, por quê? Porque eu não quero que um deck desse seja um deck que elimina os bricks e que pode usar 15 hand traps. Eu não quero que esse deck faça isso, tá? Aqui nós temos mais uma jogada, dessa vez no canal da Dual Revolution, e eu achei interessante essa play, porque observa que ele comprou a carta, né? Ele comprou a carta nova. E aí ele tem Remus, Senatus e o Quirinus, além de um Imperma que é um descarte. E ele vai jogar, ó, toma, Remus efeito, Ash Blossom pra não pegar o Dragon Ravine. Se bem que eu acho que tem que deixar pegar o Ravine. Mais ou menos, o que vocês acham? Porque se você deixa pegar o Ravine, ele ativa o Ravine, descarta e fica um Ravine no campo. Esse Ravine, ele pode ser fold pra invocar o Lenatus da mão, mas talvez possa ser melhor esperar o cara descartar no Ravine. Mas enfim, aqui ele deu no Remus, beleza. Normal Summon Quirinus, efeito Quirinus, lembrando, ó, ele tem 2 Normal, Quirinus e Senatus. Geralmente é redundância, mas aqui o Quirinus deu efeito e tomou Imperma. Aí lembra do que eu disse sobre agora a quantidade de push que você tem? O Remus é um push, só que já foi usado e foi negado. O Quirinus é um normal, que não passou. E o que você tem de push? Mano, você tem a própria Field Spell nova com um pássaro na mão, você tem o próprio Falcon, que já é uma carta, você tem a Lança Divine Lance, que também é uma carta de push, mesmo depois de tomar isso aqui, ó. Então agora ele vai ativar a Field Spell. Tudo bem, ele vai torrar a mão inteira, tá? Mas é nóis. Invocou o Senatus por special da mão e equipou do deck o Phalanx. E aí chinela, mano. Agora subiu o Phalanx. E toma. Faz aqui, nesse caso, um Vajrayana, né? Antes fez o Vajrayana, equipou do cemitério, efeito Phalanx. Sobe, tá? Juntou 2. E aí ele fez um Crystal Wing pra jogar em volta de Nibiru. Porque tem um bicho sobrando, pode jogar em volta, então que jogue. E o Vajrayana serve pra isso. Agora, o Remus volta do cemitério. E esse é um combo de Dragonite, né? Que é o nível 4 com Remus voltando do cemitério. E aí vocês já viram, né? Faz o Galdarg, lupa esse Galdarg, faz o monte de vezes, pegou Zephyr, descarta Zephyros, efeito Zephyros, volta contínua, junta e faz o Romulus. E aí, mano, a rota você escolhe. Faz o Romulus pega o Glow, e aí basicamente o combo é muito parecido com o que a gente viu antes, tá? Só o endboard que vai mudar, porque o cara lá já usou cartas OCG, usou umas cartas meio esquisitas, mas aqui, por exemplo, ó, ele tributou o Remus. Ele não passou pelo Falcon, então ele teve que tributar o Romulus, né, perdão. Teve que tributar o Romulus com o Mistolten. Pegou o Sansara, ele também usa o Sansara, perfeito. Fez aqui um Atum, e aí, enfim, ele sai jogando. A decklist desse cara, não sei se vai ser a decklist standard, tá? Longe disso, mas é só pra mostrar pra vocês aqui um exemplo, né, de uma decklist que ele usou. E tá aqui a decklist que o mano acabou usando. Eu não gosto desse Arma Leviathan, mas ele usou só 2 Senatos e 2 Lenatus. Eu acho que vai ter que usar mais. E aqui ele usou uma carta que é o Foolish Good no Salvation. Porque o Foolish Good no Salvation pega o Ravine ou o Campo Novo. O Campo Novo, ele usou 3 dele. E 3 Ravine. 3 de cada Field Spell, mano. A chance de não ter push é baixíssima. Porém, é um deck ruim do segundo. O que eu acho que tá tranquilo de ser um deck de combo. Mas as cartas novas são muito fortes. Só que o deck já era forte antes. Jogador de Dragonite, o que é que você acha desses suportes? Você acha que os suportes foram bons, e de fato eles são cartas boas, mas você acha que eles falharam em corrigir de fato problemas do deck? Porque basicamente o que eu vejo é que o deck continua fazendo o que ele já tentava fazer antes. Faz melhor, claro, mas ele continua como sendo um deck que é muito forte indo primeiro, indo segundo. Ele não tem muitas dinâmicas, é bem ruim porque cabe pouca tech também, e não tirou os bricks do deck. Eu gosto disso, porque eu não quero tomar um combo idiota desse deck e ter um monte de hand trap pra trás. Eu acho que não é pra ter todo o deck ter essa função. Mas, o que é que você acha? É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. E agora eu tô ansioso pra ver a carta de Shadow. E de X-Saber também. X-Saber já saiu? Eu tô ansioso pra ver a carta de Shadow. Só de Shadow que tá faltando, né?